Olá, seja bem-vindo! O Partido Novo foi criado em 2011, mas teve o registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 15 de setembro de 2015, há 2 anos, e tem o 30 como número eleitoral. Agora vai estrear na corrida ao Palácio Piratini com o candidato pelotense Matheus Bandeira, de 48 anos. Formado em informática pela Universidade Católica de Pelotas, tem especialização em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e gestão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Matheus foi diretor do Tesouro, secretário do Banrisul, secretário de Planejamento e presidente do Banrisul no governo de Ieda Crucius, de 2007 a 2011. Presidiu a Falcone Consultores de Resultado, uma das mais prestigiadas do ramo no país. E tem muito mais que ele vai nos contar agora. E é ele que está entre nós. Matheus, eu queria te agradecer imensamente a presença no meio dessa virada de ano, que o pessoal já está um pouco em férias, outro pouco não, voltando. Mas muito obrigada por tu estares aqui com a gente, participando pela primeira vez do nosso programa. Eu que agradeço, obrigado, é um prazer estar aqui contigo. E queria, assim, que tu falasse um pouquinho mais, porque tu também estudaste nos Estados Unidos, falasse um pouquinho mais de ti, para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Saberem um pouco mais do Matheus Bandeira. Eu saí muito cedo aqui de Pelotas, me formei muito cedo e fui trabalhar. Trabalhei aqui primeiro na Josapar. Nossa, famosíssimo, conhecidíssima. O primeiro emprego formal, na verdade, o primeiro emprego foi antes disso, foi antes de terminar a faculdade no Banco do Brasil. Mas depois de formado como analista de sistemas na Rosapar, depois eu fui para Porto Alegre e de lá muito cedo para São Paulo. Fui com 20 anos para São Paulo, trabalhar como analista de sistemas na IOSP e fiquei 3 anos em São Paulo, retornei. Em 1991 fiz um concurso público para a Secretaria da Fazenda. Muito por influência do meu pai, que também era da Secretaria da Fazenda. E acabei retornando de São Paulo em 1993 como auditor fiscal, ingressei na Secretaria da Fazenda como o mais novo auditor fiscal daquela ocasião, com 23 anos. Nossa! E ali comecei uma carreira como técnico, atuando em diversos setores da administração pública e passando por diversos governos, ocupando várias funções. Até que no início dos anos 2000 eu decidi estudar fora, fui fazer meu mestrado. Fiquei 2 anos morando na Filadélfia, estudei em Wharton, uma escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, uma das melhores escolas de finanças do mundo. E quando eu retornei, 2 anos depois, eu fui para o Ministério da Fazenda. Tu gosta de números, né? Eu queria ter uma experiência no governo federal e no Ministério da Fazenda. Nossa. É uma função, é um espaço privilegiado, porque tudo passa pelo Ministério da Fazenda. E naquela ocasião, existia uma agenda de reformas microeconômicas que era muito importante para o país. Eu recebi o convite do então secretário de Política Econômica, Marcos Lisboa, hoje presidente do INSPA, que me convidou para fazer parte do time dele, que tinha aquela agenda extraordinária pela frente, que aprovou nos anos de 2003, 2004, 2005, reforma da nova lei de falências, do crédito consignado, patrimônio de afetação, alienação fiduciária, uma série de reformas microeconômicas que ajudaram o país a crescer nos anos seguintes. Inclusive uma mini reforma da Previdência, que estabeleceu a idade mínima para a aposentadoria no setor público. E ao final daquele período, eu já estava decidido, uma das razões pelas quais eu fui para fora fazer MBA é porque eu queria mudar, sair do setor público para o setor privado. Então eu queria fazer uma transição e resolvi estudar antes para ter mais bagagem, mais... E tem um monte de gente que acha que tem que fazer o contrário. Os concurseiros, né, cada vez aí abre, até tinham fechado, mas agora abriram de novo, e muita gente diz que o seguro é fazer concurso, né? Mas não... Ele é seguro, tem estabilidade, mas em compensação ele tem algo que eu abomino, que é a isonomia que se opõe à meritocracia. Então todo mundo é igual e as pessoas são remuneradas de acordo com o tempo em que elas estão na função, por tempo de serviço, vantagens sempre temporais. Não estimula nunca tu fazer mais alguma coisa, estudar, nada. O mérito não é valorizado, o talento não é valorizado, o resultado que as pessoas entregam. Então isso serve para algumas funções, para quem tem vocação. Eu conheci muita gente boa no setor público, mas não era uma coisa que estava no meu DNA. Eu fiz isso muito influenciado pelo meu pai, mas achei que aquela contribuição já tinha sido válida, eu já tinha aprendido o suficiente. Eu não posso me queixar, tive várias oportunidades de aprendizado na Secretaria da Fazenda, em projetos que foram assim, de alcance interessante naquela época, mas eu achei que já tinha
passado o tempo suficiente, e quando eu queria migrar para o setor privado, eu recebi o convite da Ieda para compor o time de governo dela e assumir uma função que na época era ingrata, que era de tocar o Tesouro Estadual como subsecretário na Fazenda, num período assim, de muita dificuldade. O Estado passava por uma situação fiscal muito ruim, muito próxima do que o Sartori enfrentou desde o início do seu mandato. Então havia, naquela ocasião, o Estado do Rio Grande do Sul, num estudo feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, era o pior estado do Brasil em qualquer indicador de desempenho fiscal financeiro. Então tinha maior dívida, maior desembolso financeiro com o serviço da dívida, maior despesa com o pessoal, maior despesa com aposentados e pensionistas, menor nível de investimento. Enfim, tinha 2 bilhões de reais de déficit projetado para o ano 2007, 1 bilhão e 300 milhões de dívida com fornecedores. Então, nós chegamos, faziam 11 meses que o governo anterior não pagava as contas dos fornecedores. Ninguém mais queria fornecer para o Estado. Então, o caos total. E a Ieda havia sido eleita num processo inédito, onde na campanha eleitoral ela prometeu fazer o ajuste fiscal. Foi a primeira vez que um governador se elegeu com uma pauta difícil como essa, dizendo que ia fazer o ajuste fiscal, porque era uma função principal do Estado equilibrar as contas, não como um fim em si mesmo, mas para resgatar a capacidade de fazer investimentos em políticas públicas necessárias. E ela fez isso, e eu tenho orgulho de ter participado do governo dela, porque eu acho que foi um governo, do ponto de vista fiscal, seguramente foi o melhor governo da história do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos, em cerca de 1 ano e meio, 2 anos, colocar as contas em ordem, um princípio básico, que todos nós seguimos na nossa casa, todos os ouvintes do programa certamente seguem. Ninguém consegue gastar mais do que ganha durante muito tempo. Porque senão entra em banco, toma cheque especial, até o limite do cheque especial, depois o banco para de emprestar e tem que vender o carro, vender a casa, enfim, corta a educação na escola privada dos filhos, do seguro, saúde e tudo mais. E é isso que acontece também com o governo. E no governo é muito pior, porque o governo lida com dinheiro nosso, né? O governo não produz nada. Não existe dinheiro público, dizia Margaret Thatcher. Existe dinheiro nosso dos pagadores de impostos, que o governo toma para si, para devolver na forma de serviços, e não tem feito isso adequadamente nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade. Mas a gente teve uma experiência assim, que foi muito bem sucedida de colocar as contas em ordem e depois recuperar a capacidade de investimento do Estado. Naquele período eu migrei do Tesouro para a Secretaria de Planejamento e Gestão, assumi então a coordenação do orçamento do Estado, dos principais investimentos e da coordenação dos programas estruturantes do governo, inclusive coordenando o programa de parcerias público-privadas. Então nós começamos a estabelecer todo o marco institucional das PPPs e colocamos 2 PPPs de pé naquele momento, uma de infraestrutura e uma do sistema prisional. Nós vamos conhecer o que tem de melhor no mundo em PPPs prisionais, na Inglaterra e na Espanha, né, que são pioneiros em colocar o setor privado como parceiro para administrar presídios, e que conseguiram obter com isso assim, resultados que são extraordinários do ponto de vista de ressocialização dos presos, de diminuir a reincidência no crime daqueles egressos do sistema prisional. É isso que mede a qualidade do sistema prisional, que é essa função do sistema. Exatamente, não voltar, né? E no Brasil está falido, o nosso sistema no Brasil está falido, então a gente foi conhecer o que tinha de melhor, estruturamos uma para acabar com aquele que é considerado o pior dos presídios da América Latina, que é o presídio central de Porto Alegre, né, que é um amontoado de gente que não ressocializa ninguém, que é, na verdade, uma escola do crime. Até pior, né? E colocamos a PPP no ar, licitamos, assinamos o contrato com o vencedor, mas o governador seguinte interrompeu o processo, infelizmente. E até hoje não teve alternativa nenhuma, né? Porque até hoje não se construiu um presídio para substituir o... Não, mas só para encerrar essa... Claro. Ali foi o fecho, depois eu fui para o banco, comandei o banco, eu já era membro do conselho, desde logo depois da abertura de capital do Banco Sul, que também foi um processo muito bem sucedido, que capitalizou o banco e permitiu que o banco disputasse o mercado a partir dali, de igual para igual, com outras grandes instituições financeiras, ainda que não tenha a escala dos bancos que tem escala nacional. O Banco Sul opera quase que exclusivamente no Rio Grande do Sul, né? Tem uma penetração em Santa Catarina, um pouquinho no Paraná, quase nada em São Paulo e Rio de Janeiro. Então foi uma experiência muito interessante para mim, me deu muito conhecimento em todas as principais funções do Estado, mas a partir dali eu tive uma experiência que eu considero muito mais valiosa, que foi de presidir uma consultoria de gestão, que é considerada a maior consultoria de gestão da América Latina, que é a Falcone, chamava-se então na época INBG, o processo de foi eu que conduzi, e que me permitiu ter uma outra experiência e olhar para fora do Brasil. A gente começou um processo de internacionalização, então abrimos uma empresa nos Estados Unidos, da qual eu fui presidente também, Falcone USA, abrimos uma empresa no México e passamos a recrutar pessoas no mundo inteiro. Então, durante 6 anos, uma das minhas principais funções foi recrutar nas principais escolas, universidades dos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Inglaterra, no Chile, na Colômbia, no Peru,
no México, na Argentina. Então nós tínhamos um contingente muito grande de consultores oriundos de outros países com uma diversidade muito grande de formação acadêmica, também, né? cultural, profissional, que dava uma riqueza muito importante para a consultoria, que trabalhava com as maiores empresas do Brasil e lá fora com as maiores empresas do mundo. Lá fora nós trabalhávamos com a Kraft Heinz, com a Burger King, com a Anheuser-Busch-Beck, que é a empresa que produz a Budweiser e tantas outras cervejas. E isso me deu uma experiência muito robusta do ponto de vista de gestão com grandes empresas privadas, que têm, diferentemente do poder público, né, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, tem a obrigação de buscar de forma incansável competitividade, porque é isso que se traduz na sobrevivência das empresas, né? Porque elas enfrentam o mercado, enfrentam uma competição livre no Brasil e mundo afora, e não tem como recorrer aos acionistas, como faz o poder público quando toda vez que tem um desequilíbrio busca aumentar os impostos e com isso ter mais receita. E aí essa é muito a tônica do Partido Novo, não é? Como é que surge a tua entrada nesse partido, gente, que ele não vem de nenhum outro, ele foi formado, criado, e aí, para a gente entender um pouquinho melhor, pedir para o Matheus explicar o que vem a ser, né, o Partido Novo, porque ele é novo mesmo, ele é um bebê, se tu for ver, né, que tá começando, perto dos outros que são já antigos, velhos, né, e tudo. Como é que surge a tua entrada nesse partido, a tua vontade de oferecer o teu nome? Olha, agora chegou a minha hora de... A gente também tem aquela coisa, né? Ai, eu só reclamo, não precisa do teu caso. Mas eu quero fazer alguma coisa, né? Quando é que chega isso pra ti? Como que chega? Deixa eu falar primeiro do Novo. O Novo surgiu em 2011, como tu disseste na abertura do programa, de cidadãos comuns, pessoas de bem, como nós. Outro dia eu dei uma entrevista numa rádio e falei, cidadãos comuns, pessoas, o que é um cidadão de bem? Tem os de bem e tem os de mal? Sim, tem. Vou explicar o que é o cidadão de bem. O cidadão de bem é aquele que luta pela sobrevivência, acorda todo dia, trabalha para ganhar o seu sustento, que enfrenta uma burocracia insana do governo, aqueles que empreendem são verdadeiros heróis, porque empreender no Brasil é um ato de muita coragem ou de insanidade, né? Aqueles que pagam seus impostos, não compactuam com a corrupção, aliás, estão saturados, estão indignados com tudo que a gente conheceu da política tradicional, da política formal nos últimos anos, tudo que nos foi revelado pela Lava Jato, por exemplo, né? que mostra que todos os grandes partidos políticos tradicionais se envolveram com os grandes esquemas de corrupção, infelizmente, que a política tradicional no Brasil está falida. Muita gente indignada com os rumos do país e dos estados, mas percebendo que o caminho não é a negação da política, porque numa democracia só tem uma forma de resolver os problemas, é através da política. Então, essas pessoas que entendem que as mudanças que a gente precisa promover no país, para tornar o Brasil de novo um país admirável, ela se dá através da política, mas que nunca quiseram, por outro lado, se envolver com estes partidos políticos para não se comprometer ou não se contaminar com esta política. Ou até não conseguir fazer nada, né? Exato. Decidiram, então, criar um partido. Muitas outras pessoas olharam para isso e foram céticas. Eu era um dos céticos. Eu disse, vou criar um partido novo nesse negócio, será que vai funcionar? Até porque, Matheus, só te cortando, muitas pessoas falam que são mais de 50 partidos, que também reclamam muito desse número, dessa quantidade de partidos políticos. Pode ser até uma coisa que vocês possam até enfrentar nesse lado. O problema da diversidade de partidos, da multiplicidade de partidos, que não representam ninguém, e que dos 35 partidos existentes, 26 com representação no Congresso Nacional, a grande maioria não representa ninguém. Representa os interesses dos próprios detentores de mandato, ou dirigentes partidários, ou daqueles que criaram os partidos para abocanhar um pedaço do fundo partidário, que é falar um pouco disso depois, ou agora do fundo eleitoral, ou usar o tempo obrigatório de rádio e TV com objeto de barganha nas campanhas políticas. Então, usaram os partidos para benefício próprio, e não para representar um determinado segmento da sociedade. Quando existe essa diversidade enorme no parlamento, é muito difícil para o Poder Executivo lidar com os parlamentos. E a gente viu, nos últimos anos, que a tônica tem sido sempre o fisiologismo, né? A troca de favores,
Para poder governar, caracterizou a relação entre poder executivo Sim. e parlamento, no nível federal, no nível estadual, nos níveis municipais, que é triste. A gente tem sido apresentado a cada exemplo cada vez mais impressionante. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Imagina, a gente sai daqui e vai no shopping aqui de Pelotas, comer na praça de alimentação, que tem uma diversidade enorme, tem vários restaurantes ali. Mas se a gente quiser comer num restaurante japonês, não tem. Né? Não tem um restaurante japonês. Não. Quem quiser comer, quem gosta de um restaurante japonês, vai lá. Opa, não tem. Tem 30, mas não tem um japonês. Então, pô, vamos criar um restaurante aqui japonês para atender o desejo daqueles que querem comer comida japonesa. E pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Ele vai dar certo se ele servir uma boa comida, se as pessoas que gostam de comida japonesa voltarem naquele restaurante e com isso consumirem com frequência ou sustentarem. Né? Então isso, eu acho que esse exemplo simplifica a demonstração de como cabe mais um partido. Pela primeira vez a gente vai ter, nesses 35, a gente tem agora um novo, um partido que é alicerçado em valores muito claros, em princípios, né? Que não usa dinheiro público, não usa um centavo do fundo partidário, porque acredita no seguinte: assim como os restaurantes, ou os times de futebol, ou as igrejas, partidos políticos são organizações privadas e precisam se sustentar com o trabalho voluntário ou com a contribuição voluntária daqueles que acreditam nos seus princípios, nos seus valores, nas suas ideias. Então, não faz o menor sentido, na minha opinião, na nossa opinião de novo, que a sociedade, que todos nós, tenhamos que sustentar esses partidos políticos que nos roubaram, por exemplo. Vamos lá, do PT ao PMDB, ao PSDB, do ex-presidente Aécio Neves, ex-presidente do partido, flagrado numa conversa nada republicana, pedindo dinheiro para o maior corruptor do Brasil. Todos os partidos estão envolvidos no esquema de corrupção. Todos eles são financiados como? Com o teu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro dos teus ouvintes. Que do dinheiro dos impostos saem verbas para financiar o fundo partidário que abastece esses partidos, que pegam esses dinheiros, esses valores e utilizam em benefício próprio. Falei que eu ia te dar um exemplo desse do fundo partidário. Semana passada eu estava em Pelotas e eu vi veiculado no horário mais nobre da televisão, do maior canal de pode falar, canal da RBS, da Globo. Peças de marketing, vídeos do PSDB, com o presidente do PSDB estadual fazendo propaganda de como o PSDB governa, com dinheiro nosso, financiado com dinheiro nosso, de impostos que deveria financiar educação, saúde, segurança pública, verbas que foram retiradas da segurança e da saúde lá no Parlamento Federal para abastecer agora o fundo eleitoral também. Um tem R$1 bilhão, fundo partidário, para o ano de 2018, e o outro tem 1,7, 1,8 bilhão de reais para 2018, para distribuir entre esses mesmos partidos, o PT, o PMDB, o PSDB, todos os partidos, para financiar as suas estruturas, vídeos como esses, e campanhas dessas pessoas, atuais detentores de mandatos, ou novos, desses partidos que nos roubaram. Eu acho isso de uma violência, porque eu não sou obrigado, por exemplo, eu sou torcedor do Chavante. Então eu sou do Pelotas. Tudo bem. Agora, imagina o seguinte, ótimo, imagina, tu gostaria de financiar o Grêmio Esportivo do Brasil? Eu não. Não, né? E eu não gostaria de financiar o Pelotas. Então quem é que financia o Chavante? Sim. A torcida do Chavante, aqueles que acreditam no time. Sim. E o Pelotas é a mesma coisa. Sim. É assim que deve funcionar. É assim que funciona uma igreja, é assim que funcionam os restaurantes lá na praça de alimentação do shopping. Não tem sentido eu cobrar de todo mundo, cobrar de ti, cobrar de mim um pouquinho para financiar o Brasil, o Pelotas, o Farroupilha, não tem sentido. E o partido político é uma organização privada. A gente acredita nisso e é o único partido que não usa um centavo do dinheiro público. Então, aí está uma primeira novidade. Tem uma segunda novidade do partido. Vamos deixar a segunda para o intervalo? Tá bom. Na volta? Claro. A gente vai para o intervalo, mas volta já que a gente está conversando com o candidato ao governo do estado, né, do Rio Grande do Sul, já que a gente passa em vários estados pela internet, pelo novo Matheus Bandeira. Vai lá e volta já já. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa.
Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá. Era só o que me faltava. Dirigirei desse carro aí porque não cabe mais ninguém aqui. Calor é sinônimo de colorido, e assim a coleção Verão 2018. E a Casa Blumenau saiu na frente e já tem todas as novidades em cama, mesa, banho, tapetes e tecidos, que podem mudar o visual de sua casa e até mesmo do local de trabalho. O que você pensar encontra aqui, nos mais diferentes tamanhos, estampas, cores e preços. Pensando em curtir as férias em uma praia ou piscina, venha escolher os trajes de banho para adultos e garanta já a coleção para as crianças, que podem se divertir com as estampas das personagens preferidas. Para relaxar depois de um ano de trabalho, temos o travesseiro anti-estresse. E se você quer trocar de sofá, poltronas, cadeiras ou quer deixá-los mais bonitos, confere essa coleção de mantas em tricô ou mude o tecido dos móveis. No térreo da loja tem ainda a confecção masculina e feminina, da mais esportiva à social. A Casa Blumenau, a loja da Boa Compra, fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Quem ligou a TV agora ou se conectou, sim, porque a Conecta TV, ela é veiculada, exibida pelo canal 23 da NET, o 20 da antiga Blue e simultaneamente pelo site que está aparecendo aí, ó, conecta.tv.br, que você pode baixar pelo celular, pelo notebook, tablet, não precisa pagar nada, é de graça. Então, tendo conexão, você assiste ao mesmo tempo o que está passando na TV. E a gente agradece muito a audiência que a gente está tendo em outras cidades, até em outros países. Obrigada de coração. E a gente está entrevistando o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, pelo Novo, Matheus Bandeira. Matheus, te interrompi quando ias falar da segunda novidade no Novo, no Partido Novo. Então, para aqueles que estão começando a assistir a entrevista agora, o Partido Novo foi criado por pessoas comuns, cidadãos de bem, cansados da política tradicional, assim como nós. Eu era uma pessoa que, por mais que eu tenha passado pela administração pública como um técnico e tenha ocupado funções importantes, eu nunca me envolvi com política partidária, nunca me candidatei a nada. E entendo, assim como todos no Novo, que as mudanças que a gente precisa promover no país e aqui no Estado, elas precisam acontecer pela política, mas não querendo contaminar com os partidos políticos tradicionais. A primeira novidade é que o Novo foi criado alicerçado em valores e princípios muito claros e defende as liberdades, a liberdade individual, o direito à propriedade, a liberdade econômica, o livre comércio. O Brasil ainda é um país muito fechado, tem muita proteção comercial, tem muita proteção industrial, tem muito subsídio
créditos subsidiados, sistemas de incentivo seletivos para determinados setores, enfim, que protegem a indústria nacional do comércio exterior. Isso é muito ruim para o país. O Novo acredita no livre comércio, na liberdade, menos intervenção do Estado, menos burocracia, para que a gente possa ter mais liberdade para empreender, para quem quer investir, quem quer empreender tenha mais liberdade e possa fazê-lo, e mais liberdade para as pessoas. E que o Estado brasileiro, que o Estado, o poder público, o governo federal, o governo estaduais, possam se deter naquilo que é a razão da sua existência, que é a missão principal do Estado. Por exemplo, garantir segurança pública para as pessoas. Parte da ideia de dar igualdade de oportunidade para todos é garantir acesso à educação de qualidade e garantir segurança pública. Ações nas quais o Estado, de uma forma geral, tem falhado. Então, o Novo surge disso, surge desse movimento de pessoas cansadas e indignadas com os rumos do país, cansadas da política tradicional. E aí cria um partido expressando os seus valores, os seus princípios, e dizendo o seguinte: partidos políticos são organizações privadas, devem se financiar com contribuição e trabalho voluntário daqueles que acreditam nesses valores e nesses princípios. Segunda novidade: o Partido Novo só aceita ficha limpa. Não existe nenhuma ficha suja, não só para quem vai se candidatar, para filiado. É o único partido onde tu vais encontrar 100% de ficha limpa, de pessoas, na grande maioria, que não vem da política partidária, mas mesmo os que migraram, que já estavam, que tinham mandato, enfim, ou que migrarem, exclusivamente são pessoas com ficha limpa. Terceiro, o Partido Novo, diferente dos outros partidos, ele separa quem está no diretório, quem atua no diretório, daqueles que detêm mandato ou disputam mandato. Por que isso é importante? Para evitar que as pessoas que estão no diretório usem o partido em seu benefício próprio, aqueles que têm mandato, que é o que acontece nos partidos políticos tradicionais. Só para lembrar, para os ouvintes, o PT, o PMDB, o PSDB, o PP, são partidos que são presididos por pessoas que têm mandato e todos eles, sem exceção, foram indiciados por crimes de corrupção no Supremo Tribunal Federal. O PT, comandado pela senadora Gleisi Hoffmann, indiciada por crime de corrupção. O PMDB, Romero Jucá, também senador, também indiciado por diversos crimes de corrupção, com pedido de investigação no STF. O PSDB, até pouco tempo, comandado pelo Aécio Neves, também com pedido de indiciamento, de investigação por crime de corrupção no STF. E o PP, pelo senador Ciro Nogueira. Todos esses partidos utilizam os recursos do fundo partidário, por exemplo, em seu benefício próprio. O Novo não tem nada disso. Primeiro, porque não usa fundo partidário, não usa recursos públicos. Segundo, porque separa isso de forma muito clara. E uma outra novidade é que o Novo permite que qualquer cidadão de bem possa participar de um processo seletivo para ser candidato, para disputar uma vaga. Pois é, eu achei muito interessante esse processo seletivo que vocês têm. Ele é dividido em três partes, né? Isso. E ele é ao mesmo tempo... Eu achei ele totalmente diferente. O que é mais interessante, Fernanda, é o seguinte: ele é ao mesmo tempo democrático, que qualquer pessoa, se tu quiseres, ou qualquer ouvinte quiser participar, agora em janeiro abre as inscrições no processo seletivo para candidatos a deputado estadual. Qualquer um pode participar, mesmo não filiados. Eles podem se inscrever, depois eles têm que se filiar. E demonstrar adesão aos princípios, aos valores do partido. Qualquer um. Então ele é democrático, diferente dos outros partidos, onde quem decide são os caciques partidários. São esses presidentes de partido, geralmente pessoas com mandato, geralmente, em muitos casos, indiciados por crime de corrupção. Eles que decidem quem vai se candidatar e para quem eles vão destinar o dinheiro do fundo eleitoral. No Novo, não. Qualquer um se inscreve, portanto é democrático. Depois ele é meritocrático. Tem várias fases. E aí nós vamos analisar o currículo da pessoa, a experiência que ela teve, o que ela já fez na vida, se ela tem capacidade realmente de representar os brasileiros na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal ou na chefia do Poder Executivo. A pessoa que se dispõe a disputar um mandato para representar os outros, para representar a sociedade, tem que ter envergadura, tem que ter experiência, tem que ter credencial. Saber, a gente vai verificar isso, vai verificar a capacidade de comunicação, vai verificar o alinhamento com os valores e com os princípios que a gente defende, com os princípios das liberdades, enfim. Então ele é absolutamente novo em tudo, diferente isso aqui. Por isso que cabe mais um partido. Eu acredito, Fernanda, que a melhor reforma que a gente poderia ter político-partidária no Brasil seria uma muito parecida com essa que se fez agora com o fim do imposto sindical. Sabes que o Brasil é campeão mundial em número de sindicatos. Campeão mundial em número de sindicatos. Entre sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores e federações de sindicatos, o Brasil chega a ter 16 mil entidades. Por quê? Porque existia uma coisa chamada imposto sindical, onde cada trabalhador era obrigado, mesmo que não quisesse, a desembolsar um dia do seu trabalho e financiar um determinado sindicato.
Então, sindicatos foram criados que nem partidos, para abocanhar um pedaço do imposto sindical. Tanto que teve presidente que viveu... E a grande maioria dos sindicatos não representa ninguém, nenhum grupo. Viveu com salário... Exatamente. Representa, e todos eles associados a algum partido político. Com o fim do imposto sindical, eu acredito que 80% desses sindicatos vão simplesmente desaparecer. Porque como eles não representam ninguém, eles não vão ter contribuição voluntária de pessoas que as pessoas não querem. A melhor reforma que a gente poderia ter político partidário era acabar com o fundo partidário. Acabar com esse dinheiro que nos tomam de nós, do setor produtivo, dos trabalhadores, nos roubam. Eu digo nos roubam porque a gente não dá por vontade própria. Sim. É compulsório, portanto nos roubam para financiar esses partidos políticos que não nos representam. Se o fundo partidário e o fundo eleitoral fossem extintos, eu duvido que sobrassem 4 ou 5 partidos. O Novo sobraria, porque ele hoje vive exclusivamente da contribuição dos seus pouco mais de 16 mil filiados no Brasil. Aí eu vou te colocar uma coisa que eu li aqui desse negócio do não compartilhar, do imposto e tudo, que eu li que críticas, né, que não precisariam, porque são pessoas, economistas, donos de bancos, que inclusive 2 fundadores seriam donos de bancos, e que aí não teria o porquê mesmo. Aí eu tenho até os nomes deles aqui, ó. João Dionísio Amoedo, engenheiro administrador de empresa que construiu carreira em bancos e acabou se tornando um banqueiro, e o engenheiro Ricardo Coelho Taboaço, que também assumiu agora a presidência do partido, alto escalão de instituições financeiras, sócio-diretor do grupo Icatu e vice-presidente do Citibank. E aí essa matéria dizia, não precisa, eles têm dinheiro. Olha, Fernanda, até eu resolvi te colocar aqui porque... Ótima pergunta. Né? Mas se eles têm dinheiro... São 2 dos 181 fundadores que assinaram a fundação do partido. Os primeiros 181 que são os fundadores. Porque é uma crítica bem ferrenha que as pessoas fazem. E nesses 181 existem pessoas dos diferentes espectros da sociedade. Existem professores, existem engenheiros, existem médicos, existem advogados, dentistas, pessoas que do setor financeiro, estudantes, pessoas que vieram da indústria, pessoas que vieram dos diferentes espectros da sociedade. Setor privado. Exatamente. Então, aqui no Rio Grande do Sul, não existe nenhum grande empresário no Partido Novo, entre os nossos 1.500, 1.600 filiados aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho curioso como existe preconceito ou com banqueiro, ou com industrial, ou com capitalista, ou com empreendedor. O setor privado, né? Existe uma barreira. Só quem gera riqueza no Brasil e no mundo é o setor privado, são as pessoas, são as empresas. O que são as empresas se não uma coleção de indivíduos que se reúnem junto ao capital e resolvem empreender, gerar emprego e gerar renda? Porque o trabalhador é trabalhador de uma empresa. Sim, tem que trabalhar em algum lugar. Esta empresa ela foi empresariada por alguém que resolveu colocar o seu capital a risco, tomar risco. E esta empresa que desenvolve uma atividade na economia que vai recolher impostos. E os trabalhadores também vão recolher impostos quando compram, quando fazem suas transações. Então, esse preconceito com o capital é uma coisa que a gente precisa trabalhar no Brasil, porque se a gente for olhar no mundo, entre todos os sistemas, existe um, que é o capitalismo, que é o único que deu certo no mundo. Entre todos os países do mundo, os países mais desenvolvidos, os mais ricos, do ponto de vista social e econômico, são os países com mais liberdade econômica. Hong Kong, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Canadá, Inglaterra. Nesses países, aliás, a renda média chega a ser 10 vezes maior do que a renda média de países com menor liberdade econômica. Isso excluindo aqueles que têm nada de liberdade econômica, que a gente tá que são os verdadeiros fracassos, como a as pessoas morrendo de fome, Coreia do Norte, que são os países mais miseráveis da face da Terra. Esses representam a essência do sistema socialista, que é um sistema baseado na coerção, um sistema baseado na força, um sistema baseado na imposição das suas ideias para todos, nivela todos por baixo. Não há um exemplo de um sistema, de um país socialista bem sucedido. Só o governo que está ali que é bem sucedido, né? O povo está acabado. E aliás, esses países se diz que são países com menos desigualdade. Cuba é um país com... Claro, todo mundo é pobre, todo mundo passa fome. Miséria. Então, os únicos países que são desenvolvidos, que geram oportunidade para as pessoas, são aqueles com mais liberdade econômica. E é isso que nos falta no Brasil. Aqui se diz que o pobre tem hoje acesso a telefone celular, geladeira, televisão, carro, alguns, coisas que o capitalismo provê. E não tem o quê? Acesso à educação, saúde, não tem acesso à segurança pública,
coisas que o Estado deveria prover. O Estado está fracassando na sua função precípua, e aquilo que existe hoje que funciona é fruto do capitalismo. Então esse preconceito com o capitalismo é muito ruim. Agora, assim como o Amoedo e o Tabuaço vieram do sistema financeiro, tem outras pessoas que vieram de outros segmentos. O importante é o seguinte, o partido, como todos os outros, é uma organização privada e tem que se financiar com a contribuição de cada um. Porque, vamos lá, isso justifica o fato de que a gente tem que colocar o nosso dinheiro, tem que descontar dinheiro no imposto de renda. Cada um de vocês que paga um pedacinho do seu imposto de renda vai para financiar o PMDB, o PT, o PSDB, o PP. Isso é certo, isso é justo? Claro que não é justo, né? Então, eu estava falando do processo seletivo. O processo é democrático e meritocrático. Então, no fim, vão ser candidatos pelo Novo a deputado estadual, a deputado federal, ou a governador, ou a presidente da República, pessoas que demonstrarem que têm alinhamento com os valores e com os princípios, que têm condições, que têm envergadura, que têm credencial para representar os brasileiros. Né? E que, pelos seus méritos, vão até o fim no processo seletivo. Então, isso é uma outra grande novidade do Partido Novo, e eu acho que ele expressa, de uma forma geral, melhor os anseios da população, da sociedade, que depois de tudo que a gente viveu nos últimos anos, acho que é importante lembrar que a gente está começando a ver uma recuperação econômica, né? Um sinal de recuperação, o desemprego ainda é muito alto, mas a gente não pode esquecer que nós passamos entre 2014, 15 e 16 por erros, eu dividiria da seguinte forma, por erros de política econômica, erros de decisão de governo de 2008, 2009 para frente, a partir do segundo mandato do presidente Lula e dali para frente com a Dilma de forma mais acentuada, erros que se mostraram, decisões que se mostraram fracassadas de modelo econômico, né, mas também por causas estruturais contratadas na Constituição Federal desde 1988 e que juntas nos trouxeram para 2014, onde a gente tem início o maior período de recessão, maior e mais duradoura recessão econômica da história do Brasil, que produziu um número recorde de desempregados, 14 milhões de desempregados. E além disso, associado a isso, porque ela não foi uma recessão fruto de uma crise das empresas, ela foi fruto de uma crise política e uma crise fiscal. A crise política, mais do que política moral, de valores, com tudo que a gente viu, que foi de enojar as pessoas. E a gente pagando. Tudo que representou o mensalão, o petrolão, a Lava Jato. E depois o enfraquecimento da política, da representação política, permitiu a desorganização, a desordem fiscal da União e dos Estados. A gente está vendo no Rio de Janeiro, por exemplo, o que está acontecendo como resultado dessa deterioração fiscal das contas públicas da União dos Estados. No Rio de Janeiro, o Estado não consegue pagar em dia os seus servidores. Aqui no Rio Grande do Sul também. A gente está assistindo o governo estadual de novo recorrer a parcelamentos, porque tem um recorde histórico no orçamento. Fruto de quê? Fruto de decisões equivocadas do passado, porque há pouco tempo atrás, 2010, o Estado estava com as contas em ordem. É fruto de decisões equivocadas, fruto de causas estruturais inscritas na Constituição que refletem privilégios de determinadas corporações públicas e privadas. Né? Então a gente tem corporações que se apropriaram do orçamento, né? E fruto também de uma inação ou de uma pacto entre os poderes que permitiu com que a gente, nos últimos anos, chegasse a um cenário de deterioração tão grande. Porque, vamos lá, de 2010, a gente estava com as contas em ordem, até 2015, onde a gente estava com as contas completamente em desordem, e a gente ainda tinha uma economia andando razoavelmente bem. No final de 2014 começou a recessão. O que aconteceu de fato? Um conjunto de propostas do governo de reajustes salariais inconsequentes, irresponsáveis, sem laço na receita, mas que foram aprovadas de forma unânime por todos os partidos políticos da Assembleia Legislativa. Então, todos também são corresponsáveis pela crise que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul. E aí o que fazer? Então, a tua plataforma, o que tu pensas assim? Em qualquer situação, numa empresa ou no Estado, o primeiro passo para resolver um problema é entender o problema e atacar a causa raiz do problema. Qual é a causa raiz do problema das contas? Por que o Brasil viveu esta recessão profunda, aliada com uma crise política, moral, de valores? Por um problema estrutural que permite que as despesas públicas cresçam na velocidade que cresceram nos últimos 30 anos, 40 anos, sempre acima da expansão da receita. O que está por trás disso? Regras na Constituição que garantem, por exemplo, aposentadorias precoces para servidores públicos,
aposentadorias com salários integrais, né, com paridade entre os vencimentos de quem está trabalhando hoje e quem já se aposentou. E isso faz, esse é o fator que é o maior ofensor das contas públicas, dos estados e na União. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, de uma receita de quase 40 bilhões de reais, mais da metade, quase 30, 28 bilhões em 2017, foi destinado a pagamento de pessoal. Mais da metade dos 28 foi destinado a pagamento de aposentados e pensionistas. A despesa com aposentados e pensionistas cresce numa velocidade muito grande. Então isso tende a se agravar ainda mais. Isso é um fator que ainda vai gerar muita pressão sobre o orçamento. A gente precisa interromper isso. Precisa reformar a Constituição, precisa reformar as regras da aposentadoria do setor público. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar gerando mais despesa do que receita. E o que acontece quando a gente tem mais despesa do que receita? A União consegue emitir dívida. O Estado não pode emitir dívida. Então o que o Estado faz? Atrasa o pagamento dos salários, atrasa os fornecedores, já está atrasando há muito tempo, forma passivos. Por isso que o Rio Grande do Sul tem passivos da ordem de 100 bilhões de reais. Dívidas com a União, dívidas com precatórios, dívidas com fornecedores, dívidas com salários dos servidores. A gente precisa interromper isso, atuando na causa raiz do problema. É isso que a gente precisa fazer. O que a gente defende no Novo? Como um projeto macro para o Brasil, para o Estado. A gente defende um Estado focado naquilo que é a sua função principal, que é indelegável. Segurança pública é indelegável. Essa deveria ser uma prioridade de todos os Estados. Garantir segurança pública na rua das pessoas. Até para que as pessoas possam desenvolver seu potencial, para que a gente possa empreender. Sim, é o mínimo, né? Uma figura o mínimo. A gente possa garantir até para sair, a liberdade trabalhar até. A liberdade mais Sim, essencial das pessoas é o direito à vida. Sim. Então a gente precisa garantir isso. Né? Garantir a propriedade privada, para que as pessoas possam empreender. O Estado está falhando nisso. Essa deve ser uma prioridade. E uma outra prioridade, que é uma necessidade imperiosa, é ajustar as contas públicas. A gente precisa encontrar uma forma, não vai ser da noite para o dia, de um ano para o outro, porque não há uma bala de prata. Mas a gente precisa adotar um princípio básico, que a gente adota de novo nas nossas casas, que é o princípio da austeridade, de não gastar mais do que se ganha, não gastar mais do que se arrecada, no caso do Estado. Então são um conjunto de medidas que possam interromper a expansão das despesas e que possam ajudar a trazer mais receitas, sem aumentar impostos. Como é que a gente pode ter mais receita para o Estado de forma orgânica? Com mais investimento. Como é que a gente traz mais investimento? Duas formas. Diminuindo burocracia. A gente só vai diminuir o desemprego, só vai voltar a crescer o número de ofertas de empregos quando a gente tiver investimento. Todo mundo sabe que a economia só cresce quando tem investimento. A gente só tem investimento quando as empresas, quando as empresas acreditam no país, quando os investidores acreditam no país, acreditam no Estado. Então, só vai retomar o investimento quando tiver confiança no país. Só vai haver confiança no país quando houver confiança na solvência de longo prazo das contas públicas. Se as pessoas lá fora percebem que a gente tem uma trajetória explosiva das contas públicas, o investimento não acontece. Se não acontece, a economia não anda para frente. Então a gente precisa fazer a reforma da Previdência, essa é a espinha dorsal de qualquer outra reforma, de qualquer iniciativa de modernização do Estado brasileiro. Reforma da Previdência, não só no INSS, mas principalmente nos regimes próprios da União e dos Estados, que é onde tem mais desigualdade, mais iniquidade. Fazendo isso, a gente sinaliza que tem equilíbrio nas contas públicas, que o Estado vai honrar os seus compromissos, que a União vai honrar os seus compromissos, que a gente vai conseguir resgatar a função básica do setor público, que é garantir segurança pública, acesso à educação, e aí o investimento acontece. E, independente aí do equilíbrio fiscal, tem uma outra coisa que é fácil fazer, depende de determinação do Poder Executivo, né? Depende de capacidade de gestão, de execução, mas que é absolutamente essencial, que é reduzir a burocracia, reduzir a intervenção do Estado, assegurar que o empreendimento possa acontecer com mais facilidade, que a gente tire os empecilhos que travam hoje o investimento. Vou te dar um exemplo. Se alguém quiser implementar no estado do Rio Grande do Sul uma empresa de energia eólica, vai esperar por quase 3 anos por uma licença prévia e vai gastar algo em torno de R$1 milhão, uma licença prévia. Enquanto isso, o investimento está lá parado, em compasso de espera, os empregos não são gerados. A gente precisa destravar isso. O Estado tem que ser amigo do empreendedor, tem que celebrar o investimento, tem que reduzir essa burocracia que é insana no Brasil, no Rio Grande do Sul, né, para poder criar facilidade no ambiente de negócio. Então são 3 pautas, acho que prioritárias, na minha opinião. Né? Uma, segurança pública. Precisa resgatar a função do Estado de garantir segurança pública nas ruas, porque senão não é que as pessoas vão se sentir seguras e vão embora, os empregos vão embora, os investimentos vão embora, vão para o Estado vizinho. A gente precisa equilibrar as contas públicas para garantir que essa função da segurança pública e garantir o acesso à educação de qualidade ou saúde seja sustentável no tempo. Né? E a gente precisa garantir um ambiente de negócio mais favorável ao investimento.
São 3 pautas prioritárias, na minha opinião. E resgatar também uma função de planejamento do Estado, de longo prazo, que esse é o papel da política. O verdadeiro papel da política é apontar caminhos, direcionamento. A gente tem que ter capacidade de pensar a longo prazo. O que mais me assusta é que tem transformações acontecendo no mundo inteiro que vão mudar a forma como a gente vive, trabalha, se relaciona. Hoje em dia, já muito do que a gente faz é diferente do que a gente fazia 10 anos atrás. Todo mundo tem um aparelhinho como esse hoje e faz transações financeiras, não vai mais ao banco, faz uma transferência bancária aqui, faz uma transferência para a pessoa, conversa com as pessoas, vê as pessoas, tudo a gente faz aqui. E tem aplicativos para uma série de outras coisas aqui também, né? O Estado continua com seus processos de décadas atrás, da mesma maneira que fazia antes. Mas a gente vai pedir uma autorização para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de autorização do Estado. A gente vai construir uma residência, precisa de autorização do Estado. A gente vai querer abrir um empreendimento, precisa de autorização do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. É uma loucura isso. A gente precisa reduzir esta burocracia insana imediatamente, melhorar o ambiente de negócio, garantir que as contas públicas no longo prazo estarão equilibradas e com isso retomar o investimento. O investimento é que vai gerar oportunidade de emprego para as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, que vai gerar oportunidade de renda para as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, que vai mover a economia para frente e vai gerar receita para o Estado. Vamos para o intervalinho último? A gente vai para o último intervalo e depois voltamos com o candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Novo, Matheus Bandeira. Vai lá e volta já já. Oi, quer um desconto no IPTU? Pague antecipado e adoce a sua conta. Você paga a parcela única até 10 de janeiro com 5% de desconto. E a Prefeitura investe na cidade, como nas áreas da educação e da segurança. Antecipe seu IPTU. Você ganha e a cidade também. Prefeitura de Pelotas. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá. Era só o que me faltava. Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Quase toda a parte do nosso corpo é feita de água. E a terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais. A gente não pode deixar ele morrer. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo com Entre Nós, que está conversando com o candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Novo, Matheus Bandeira. Um pelotense, né, que voltou aqui a nos dar uma oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor, e acredito que as pessoas que estão assistindo, inclusive, até vou te perguntar uma coisa, em relação à região sul,
já que é pelotense tudo, a região sul do estado, Pelotas, que a gente sempre está naquela que a gente é esquecido e muda governo e nada acontece. Tem alguma, já pensasses em alguma coisa que possa ser feita para cá, para nossa região? Eu acho que o Estado tem diferentes vocações que merecem uma atenção especial e que o poder público pode ser um catalisador às vezes. Eu acredito muito naquilo que eu disse no princípio aqui, que o único agente gerador de riquezas é o indivíduo, são as empresas. O que o Estado precisa fazer é deixar que elas atuem, deixar que as pessoas empreendam, permitir criar um ambiente favorável ao empreendimento, ao investimento. Obviamente, olhando para aquilo que possa ser vocação do Estado e que, com menor carga tributária possível, menos burocracia, menos intervenção e regulação, o Estado possa ajudar a promovê-las, né? Possa ajudar a trazer eficiência para o setor privado. Porque o que mais tira competitividade no Brasil e no Rio Grande do Sul, e existem estudos que mostram isso, existe um estudo do Banco Mundial chamado Doing Business, que analisa 190 economias no mundo. E o Brasil está na posição 125ª no ranking. Uma das piores posições dos países da América Latina. E o que joga para baixo o Brasil nesse ranking? São 10 critérios que são avaliados nesse estudo. O que joga para baixo é a corrupção, é a elevada carga tributária, é a burocracia insana, né? O tempo gasto com as obrigações tributárias, porque não é só a carga tributária elevada, o Brasil gasta em média 2.600 horas para o cumprimento das obrigações tributárias, enquanto que outros países, como o Chile, como outros países aqui, vizinhos nossos, gastam 200 horas, 300 horas, 400 horas. Isso significa mais energia, mais atenção e mais custo do empreendedor para pagar tributo ou para cumprir com obrigações do fisco. Sabe? É isso que o Estado precisa fazer. E no Rio Grande do Sul, a gente tem em diferentes regiões no Estado algumas vocações específicas que podem ser potencializadas. Por exemplo, na região da Serra, a gente tem um grande e importante polo metalmecânico, com produção de ônibus, carrocerias, né, de equipamentos. Inclusive, eu sou nascida em Caxias do Sul, vim para cá com 5 anos. Então. E a gente comenta que de Porto Alegre para cima é outro estado. Exatamente. Na região do norte do estado, região da produção, a gente tem a vocação do setor primário, que é um importante motor da economia brasileira e da economia do Rio Grande do Sul. Aliás, o maior contribuinte para o sucesso da balança comercial, do superávit comercial do ano de 2017, foi o setor primário, foi o agronegócio. E a gente atrapalha muito o agronegócio, inclusive com uma visão distorcida, com uma visão equivocada sobre o setor primário, né? Que muitos de diferentes segmentos, por diversas razões, tentam caracterizar os empreendedores do setor primário como grandes latifundiários, exploradores de mão de obra e que degradam o meio ambiente, o que não é verdade. A gente precisa esclarecer. Eu fiz um vídeo para esclarecer. Pois é, tens um canal? Eu estou criando um canal no YouTube, eu tenho 8 vídeos publicados na minha página oficial no Facebook, chama Matheus Bandeira RS. Quem quiser, por favor, vá lá olhar e pode curtir e olhar todos. Eu publico lá os meus artigos, eu tenho publicado artigos para expressar minha opinião sobre temas de interesse nacional, no Jornal Globo, na Folha de São Paulo, aqui na Zero Hora, em Porto Alegre, aqui no Diário Popular, em outros jornais do interior, Pioneiro em Caxias, enfim, Correio do Povo, Jornal do Comércio, e tenho feito sobre alguns temas vídeos explicando isso de maneira didática e simples, para que as pessoas possam entender o que está por trás do agronegócio, as privatizações, por exemplo, vários temas que são de que a gente paga, nacional. Que a gente nem sabe. As injustiças da justiça, os privilégios da justiça, eu fiz um tema para falar sobre isso, fiz um vídeo também para falar sobre a judicialização da política, né, nos grandes embates entre o STF e o Congresso Nacional, que eu acho isso extremamente preocupante. Então ali eu procuro expressar a minha opinião sobre temas que interessam a todos os brasileiros, tenho tido uma receptividade muito boa e tenho usado as redes sociais para fazer isso de forma gratuita, diferente daqueles que utilizam verbas públicas e fundos partidários para expressar a sua opinião ou para fazer a sua propaganda. Então, ali tem minha posição sobre vários desses temas. A gente falava daqui para a região. Para a região. Então, aqui né? na região, assim, que lá para cima é metalúrgica. Nós também temos uma vocação no setor primário. Nós da agropecuária. E várias outras atividades na cadeia de valor do setor primário. Eu acredito que o Estado possa
olhando para o setor primário como uma oportunidade que existe para o Brasil, não só para o Rio Grande do Sul, mas para outros estados onde ela é muito importante, por exemplo, Mato Grosso e Goiás, uma participação no PIB muito maior do que a média nacional, né, entre indústria, serviços, o setor primário, considerando toda a cadeia Muitos de valor, tem uma gaúchos, participação né, muito grande. estão lá também. A possibilidade que a gente tem de facilitar ou de estimular investimentos que possam agregar mais valor para que a gente deixe de ser um grande exportador de produtos semi-elaborados ou de produtos primários e a gente possa agregar mais valor aqui e exportar produtos Já prontos, né? prontos, Tipo, com mais valor agregado. enlatados ou já alguma coisa Exatamente, assim. produtos industrializados. Então, eu acredito que existe um espaço para isso aqui. Mas O turismo também. para que a gente possa fazer isso, o Estado precisa cuidar dessas pautas primeiro, precisa se organizar, resgatar a capacidade de garantir segurança pública, equilibrar as contas públicas. Isso tem que ser uma obsessão, não como um fim em si mesmo, mas para garantir normalidade no Estado. E simplificar, desburocratizar, criar um ambiente de negócios que facilite e que promova e que nos torne mais atrativo no investimento que será destinado para o Brasil. O Brasil ainda é um grande destino de investimentos no mundo, porque é uma economia grande, é uma das 10 maiores economias do mundo, tem uma classe média grande e que com a volta do crescimento da renda, né, pode gerar mais potencial de consumo. O Brasil não tem conflitos religiosos, o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande e interessante. Quer dizer, o Brasil é um destino, não é afetado por eventos climáticos como outros países, como furacão, terremoto, com ciclones. Então o Brasil tem tudo para ser, desde que faça o dever de casa, um grande destino de investimentos. E o Rio Grande do Sul precisa ser competitivo em relação aos demais estados para atrair investimentos para cá. Porque ainda tem uma boa qualidade de mão de obra, embora a educação pública esteja se deteriorando demais nos últimos anos. A situação é dramática da qualidade da educação pública, não só no Rio Grande do Sul, em todos os estados brasileiros. Mas nós ocupamos hoje a 15ª posição no IDEB do ensino médio. E mesmo quem está na primeira posição não pode comemorar, porque a primeira posição no IDEB dos estados no ensino médio tem nota 3,9. 3,9 de 0 a 10. Nossa. Não é de 0 a 5, não. Que horror. Aqui na região sul, a qualidade da nossa educação é lastimável, é péssima. Muitos comemoram um incremento de 10%, de 20%, mas com nota, pergunta qual é a nota? 3, 4 no IDEB. Isso também não é a falta de valorização do professor, que ganha pessimamente. Tem muita coisa que está errada, isso dá espaço para um problema. Depois eu vou te convidar, tu vem falar só sobre educação. Posso falar só sobre educação? Pode. Tenho estudado muito isso. Tá. E minha experiência na FALCOR me permitiu conhecer diversos sistemas de educação. Nós fizemos Já estás convidado. para diversos estados, municípios, e conseguimos melhorar substancialmente a qualidade, mas existe um esforço maior aí por trás de capacidade na gestão, enfim. Tá, mas tu já está convidado para vir falar só sobre educação. E aí eu tenho aqui, já estão me dando que está meio faltando uns 4 minutos por aí, porque para a TV é muito, mas tá. Tu és considerado por muitos o homem da privatização. O que tu tens a dizer sobre isso? Eu tive a oportunidade, o privilégio de passar por algumas empresas estatais, tive uma experiência grande na CE, lá no final dos anos 90, e no Banrisul como conselheiro, depois como presidente. Conheço empresas estatais federais e eu vou dizer o seguinte, primeiro, uma questão de foco. Quando o Estado se dedica a fazer tudo, como fez no passado, ele perde a capacidade de focar no essencial. É pelo fato de que a gente se dedicou e tentou fazer tudo que a gente hoje não faz nada bem feito. É por isso que a gente não consegue garantir a segurança pública, a educação de qualidade, acesso à saúde para quem precisa, não pode pagar por ela. Então, foco é muito importante. O Estado deve se concentrar naquilo que é a sua essência. E não é essência do Estado, não é função do Estado ser empresário. Talvez possa se justificar que no passado, porque não havia interessados, o Estado tenha se organizado para criar uma empresa de energia. Mas hoje não faz sentido. Não é função do Estado empresariar com os nossos recursos e socializar o prejuízo. E quando tem lucro, distribuir o lucro naquela corporação que se beneficia daquilo. A gente tem inúmeros exemplos de ineficiência estatal. O Brasil, governo federal, governos estaduais, governos municipais, são ineficientes na gestão, são péssimos gestores. A gente tem exemplo em Pelotas, no SANEP, a gente tem exemplo no Estado, em todas as estatais. Então, assim, a gente está recheado de exemplos de má gestão. O Estado é um péssimo gestor. Não é função do Estado ser gestor de empresa, não é função do Estado ser empresário. E por isso, por uma questão conceitual, eu defendo as privatizações. Depois, as empresas estatais hoje já são privadas. Só que elas estão, e esse é um vício que é insanável, eu trato muito disso no vídeo que eu fiz sobre privatizações. As empresas, via de regra, são vítimas ou dos partidos políticos que, para compor os governos,
exigem espaço nas empresas, né? Lembra daquele famoso caso do presidente da Câmara exigindo a diretoria que fura poços na Petrobras? Olha aí o que a Lava Jato mostrou. Então, os partidos políticos procuram ocupar espaços nas empresas estatais para obter benefícios próprios, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, para roubar, como mostrou a Lava Jato. PP, PMDB, PSDB, ocupando espaço nas empresas estatais para roubar. Quando as empresas não são atacadas pelos partidos políticos, não são apropriadas pelos partidos políticos, ou são pelos grupos de sindicatos, associações, das corporações de empregados públicos. Então, isso, via de regra, é assim. Me dê um exemplo de uma empresa estatal eficiente que não tenha sido apropriada pela corporação de empregados ou pelos partidos políticos. Um só. Não tem. No Brasil, a gente tem, pelo contrário, por outro lado, diversos outros exemplos de corrupção em empresas como os Correios. O Mensalão começou lá, né? Aquela denúncia do Roberto Jefferson, presidente do PTB, aliás, me esqueci desse outro partido, além dos outros que eu falei, este também, presidente, que acabou de sair da condenação de cumprimento de uma pena por corrupção, que começou nos Correios. Petrobras, Eletrobras, ou aqui no Estado, exemplos de ineficiência. A CER, vamos lá, no Rio Grande do Sul, desde 1997, quando foram feitas as privatizações aqui, da CRT e da Companhia Estadual de Energia Elétrica, né, a distribuidora foi fatiada em 3. 2 delas foram privatizadas, aí veio a AES Sul e a RGE, e uma ficou na mão do Estado, que era a CER, distribuidora, na região sul-sudeste. Ela está literalmente quebrada. A ANEEL falou isso publicamente. Vários dos jornais de grande circulação do país mostraram a ANEEL dizendo que a companhia precisa de uma capitalização de 1,8 bilhão de reais, porque nos últimos 7 anos ela produziu prejuízos, sistematicamente. Prejuízos. Quem é que vai financiar a capitalização da SE? Os seus acionistas. Quem é o acionista controlador? O Estado do Rio Grande do Sul. De onde vai sair o dinheiro para capitalizar a SE? Dos impostos dos gaúchos, do meu, do teu. E aí, uma curiosidade, vai sair de todos os gaúchos, inclusive aqueles que são atendidos pela RGE hoje, em Caxias do Sul, no norte do Estado. Eles vão pagar a conta da SE quebrada. Então, não tem sentido um Estado que não consegue garantir segurança pública cuidar de redistribuição de energia elétrica, distribuição de gás. Seus Armazém, que aliás é uma empresa que produz prejuízo há mais de 20 anos, a CESA, que é absolutamente irrelevante no setor em que ela atua. Não tem nem 4, 5% da capacidade de armazenamento de grãos no Estado. O que justifica o Estado do Rio Grande do Sul ter empresas como essa? Elas só interessam aos partidos políticos e aos empregados que têm medo de perder o seu emprego caso ela venha a ser privatizada. Não deveriam, aqueles que são competentes não deveriam, porque numa empresa privada é muito mais fácil que as pessoas tenham espaço e possam ser reconhecidas pelo seu talento, pelo seu desempenho, possam crescer. Né? Só defende a corporação, só defende a companhia na mão do Estado aqueles que têm medo e que querem se beneficiar de alguma benesse que não poderia ser mantida numa situação onde a empresa venha a ser privatizada. Para a gente encerrar rapidinho, em relação à coligação, o Novo é a favor? O Novo é contra coligações por uma razão muito simples. Elas confundem o eleitor. Coligações, por exemplo, no sistema proporcional, nas eleições proporcionais. Partidos fazem coligações, se apresentam, vendem as suas ideias, os seus projetos, recebem o voto da população e muitas vezes esse voto é direcionado, por conta do quociente eleitoral e da coligação, para eleger um outro candidato de um outro partido que tem uma outra ideia, uma outra linha ideológica completamente diferente daquele para qual o voto foi destinado, que é uma confusão na cabeça do eleitor. Aliás, os sistemas de coligações que a gente viu até aqui foi o que nos trouxe a esse modelo, a essa situação. O modelo atual é o modelo que produziu este resultado. Se a gente quiser ter um resultado diferente, a gente precisa acreditar em alguma outra coisa. Coliga com vários e aí depois tem que... tu coligou, eu vou ter que te dar um cargo. Para outro coligou, vou ter que te dar outro. Funciona assim, né? As pessoas se alinham no âmbito regional e aí não estão alinhadas no âmbito nacional. Então, o PT sempre foi um grande adversário do PMDB aqui no Rio Grande do Sul, mas lá no Maranhão ele é aliado do PMDB, lá nas Alagoas... Sim, foi vice-presidente eles também disputam eleição aliados. Aqui o PTB está com o PSDB, o PTB do Roberto Jefferson com o PSDB do Aécio Neves, aí lá no estado de São Paulo não. Então é uma grande confusão, né? Afinal de contas, o que as pessoas defendem? Ou elas estão apenas em busca exclusivamente do poder político, que depois vai ser distribuído entre elas. Acho que também é uma falta de ideologia, né, partidária. Eu vou te dar um outro exemplo disso, Fernanda, que é triste, mas é nada mais representativo do que a velha política do que isso. Vários partidos estavam até agora, até dezembro, no governo Sartori, compunham o governo Sartori. O PSDB,
o PTB e outros partidos. Agora, uns saem correndo para poder se apresentar como novo na eleição de 2018. Nada mais velho na política do que isso. E triste, porque isso é uma forma de enganar os eleitores. Então, nós somos contra, nós defendemos que os partidos e as pessoas têm que ser julgados pelo eleitor. A escolha deve ser feita de acordo com as suas ideias, com o projeto que apresentam, com a credencial que trazem, com a experiência que trazem. Uma pessoa que se apresenta para ser candidato a deputado federal, deputado estadual, tem que ter condições, na sua experiência, de mostrar que pode representar bem os brasileiros. Uma pessoa que se apresenta para ser candidato, pré-candidato a governador, tem que ter experiência credencial relevante, tem que ter atuado no setor privado, tem que ter atuado no setor público, tem que conhecer a máquina pública, mas tem que ter experiência no setor privado, tem que ter, pelo menos, tem que ter trabalhado, tem que ter gerado emprego, tem que ter empreendido, tem que conhecer, para poder se propor a liderar um grande processo de transformação. Né? Tá certo, eu queria te agradecer muito. Fica aqui o convite já para a gente discutir de repente educação e segurança, que são os dois pilares. O programa aqui e a televisão estão abertos. Maravilha. Seja bem-vindo à terra, né, Pelotas. Não ficas muito tempo porque está circulando, né, e tem que circular bastante. E a gente contigo já é o segundo candidato ao governo do estado e a gente está convidando todos. Espero que a gente consiga trazer, pelo menos não conseguir um debate, trazer que as pessoas coloquem as suas ideias, né, nessa democracia. Muito obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite, parabéns aí por depois de 20 anos, 26 anos. A gente se reencontrar também, né? Fazendo jornalismo, empreendendo no segmento. Que não é nada, pô, difícil. Um monte de gente olha pra mim e diz assim, Fernanda, aquilo que tu falasse no início, tu tá louca? Mas a gente ainda acredita. Obrigada, Matheus, sucesso. A gente se despede aqui hoje, ao vivo no Entre Nós, e o nosso próximo encontro é quinta-feira que vem. Até lá!